Bom dia, Pedro, Salim. É um painel bastante especial para a gente. Primeiro, porque é o primeiro com empreendedores. E segundo, com dois grandes exemplos de empreendedores aqui no painel. Então, vamos começar. Eu queria começar pedindo para cada um contar rapidamente um pouco da história. Todo mundo conhece o Pedro, todo mundo conhece o Salim, da história das suas empresas. Natura, Localiza. Mas, se vocês puderem contar um pouquinho antes, quem era Pedro antes, o que o Salim fazia antes, para dar uma contextualizada para todo mundo. Eu sou paulistano, de família de classe média, tive a oportunidade de estudar numa escola de engenharia, depois de complementar meu curso com administração, fiz a Poli, depois fiz a GV em São Paulo, e não nasci empreendedor, nem me achava empreendedor. A minha trajetória foi uma trajetória de buscar o que naquela época se buscava, um emprego numa empresa, né? E depois de algum tempo, vivi alguma experiência, tanto na área industrial como na área comercial, conheci algumas pessoas que me levaram para o serviço público. Eu cheguei a trabalhar numa das empresas que dava mais prejuízo no país, né? Uma empresa, a Ferrovia Paulista S.A. O faturamento do mês pagava a despesa do dia, mais ou menos era essa a proporção. E foi ali também que a gente aprende como é que é feito o outro lado da história, muitas vezes. E depois obviamente, depois eu conheci pessoas muito legais, trabalhei com o meu sócio atual, na FEPASA, que era meu chefe, fizemos um bom trabalho, e quando fomos mandados embora, porque teve a renovação de governo, apesar do bom trabalho, precisavam os cargos políticos seriam ocupados por novos integrantes de governo, e, na época, o senhor Paulo Maluf nos mandou embora. E eu agradeço até hoje o senhor Paulo Maluf ter me mandado embora, porque depois essa trajetória, esse desemprego me propiciou entrar pelos caminhos da Natura, que a gente pode falar depois, tá bom? Bem, nós estamos falando sobre empreender e muitos de vocês já conhecem um pouco da nossa história, mas eu queria dizer para vocês que eu quero chamar a atenção de vocês que eu sou também, como o Pedro, de uma família simples do interior, e cheguei a Belo Horizonte aos 17 anos de idade para poder estudar. Oliveira, minha cidade natal, uma das maiores exportadoras que tem. Exportadores de jovens aos 17, 18 anos para Belo Horizonte para poder estudar. Então, cheguei aqui, arrumei um primeiro emprego e isso é fundamental, eu queria relatar isso para vocês, porque isso me tocou profundamente. O meu primeiro emprego foi numa empresa de engenharia, cujos dois acionistas dessa empresa de engenharia, essa empresa tinha 6 mil funcionários, já era uma construtora grande, com 6 mil funcionários, e os dois começaram como ainda estagiários na Uzi Minas, iniciaram um pequeno negócio comprando uma empilhadeira, trabalhando no pátio de carvão da Uzi Minas. Então, eles, como estagiários, sem nenhum dinheiro, com um pouco de ajuda dos pais, e aval e financiamento, eles iniciaram o negócio e chegaram a ter uma construtora com 6 mil funcionários, que estaria faturando, na moeda de hoje, alguma coisa como 3 bilhões a 4 bilhões de reais por ano. Então, no meu primeiro emprego, eu era office boy nessa empresa, foi o meu primeiro emprego, eu tive, então, um contato com dois empreendedores que não tinham dinheiro e iniciaram quase do nada e já tinham construído uma grande companhia. Por forças do destino, depois de alguns anos, eu decidi mudar de emprego e a primeira empresa foi a construtora Euler e Barbosa,
dos empreendedores Ricardo Euler e Silvio Barbosa, já falecidos. Meu segundo emprego foi na rede de supermercados EPA. Eu cheguei lá, fui convidado para trabalhar na rede de supermercados, e então eu tomei conhecimento de uma notável história. Um jovem sai do interior de Minas, de Pará de Minas, de uma família de 9 filhos, vem a Belo Horizonte e numa garagem na Nova Suíça, uma garagem de carro na Nova Suíça, abre uma pequena mercearia. Quando eu cheguei a trabalhar nessa empresa, ela tinha 68 lojas de supermercado, começando com apenas uma pequena mercearia numa garagem. Então, o João Nogueira, que muitos de vocês já devem conhecer ou ouvido falar, depois trouxe outro irmão, abriu mais uma mercearia, trouxe outro irmão, e foi até que construíram uma rede com 68 lojas, era a maior rede de supermercados de Belo Horizonte. E ali foi a minha segunda constatação. Eu vi empreendedores, pessoas que não tinham nada, mas tinham sonho a realizar. Começaram do nada. Como chegaram a um ponto daquele? É porque eles tiveram a capacidade de fazer. Então, existem inúmeras histórias dessa Brasil afora. Mas esse contato que eu tive quando eu cheguei em Belo Horizonte, ele foi fundamental na formação do meu caráter e nos meus sonhos. Porque eu tive 2 empregos, e em todos os 2 eu vi que as pessoas começaram do nada e construíram grandes companhias. Ou seja, eu vivi num ambiente em que essas pessoas eram empreendedoras. Então, aquilo me estimulou a que um dia eu pudesse, também na mesma condição que eles, do nada, e começar um negócio. Então, uma coisa eu vi que pode sim existir sucesso se você começar do nada, mas sucesso custa muito trabalho. Não vem de mão beijada, não basta apenas ter uma ideia. Você tem que se dedicar a essa ideia. E então, para começar a Localiza, nós iniciamos com 6 Fuscas usados, comprados a crédito, porque o usado era mais barato, comprado a crédito, e nós tivemos que fazer com que, foi um malabarismo, porque nós tivemos que fazer com que o financiamento dos 6 carros saísse no mesmo dia. Porque se saísse um dia num banco, outro dia no outro, talvez o terceiro banco já não financiasse mais. Então, nós tínhamos que fazer sair no primeiro dia. Então, assim começou a história, e temos uma história maravilhosa da Natura, histórias maravilhosas com todos vocês, e o fato é que o ambiente em que eu vivi, em 2 empregos, eu percebi que uma pessoa é capaz, com muito trabalho, uma boa ideia, perseverança, capacidade de realizar, e mesmo sem dinheiro, é capaz de empreender e ter sucesso. E, particularmente, eu quero dizer para vocês, não quero horrorizá-los, mas eu acredito mais no empreendedor, sem dinheiro, com boa ideia e muita perseverança, do que com o empreendedor que tem o dinheiro na mão e tem a perseverança. Porque, não tendo dinheiro, você faz milagre, você tira leite de pedra. A sua capacidade de trabalho, você amplifica a sua capacidade de trabalho. E você não sabe como, você produz de uma forma descomunal, porque você não tem a facilidade de ter o capital. Pedro, Salim falou bastante sobre as referências dele no começo. Quais foram as suas? Você não trabalhou com outros empreendedores? Você teve empreendedores na família? O que te levou a considerar o empreendedorismo como uma opção para a tua carreira? Então, o Salim começou muito melhor do que a Natura começou, viu? Ele começou com 6, né? A Natura começou com 1 Fusca, na verdade. O capital inicial era um Fusca, né? A gente falava que o Luiz Seabra, que foi o fundador da Natura, fala que era um Fusca e 2 paixões. Paixão pelos cosméticos e a capacidade deles serem instrumentos de autoconhecimento, e a paixão pelas pessoas, pelo relacionamento. Mas acho que a característica comum dos empreendedores não é que é uma característica genética que vem no gene, não.
Eu acho que em todas as histórias dos empreendedores, eles acabaram se juntando a pessoas que criaram o ambiente e o exemplo para poder fazer com que os seus empreendimentos surgissem. A história do Salim mostra das referências que ele teve nas empresas que ele antes trabalhou. E eu tive a sorte de conhecer o meu sócio Guilherme, por exemplo, jogando bola. O processo de recrutamento e seleção foi jogando bola. Eu era um mau back, lateral direito, mas era muito esforçado, que é característica do empreendedor, né? Muito esforçado. E aí nós trabalhamos juntos e percebemos que a gente queria fazer algo além do que ganhar um bom salário numa empresa. A gente começou ali construir um sonho de poder fazer algo maior. E foi nesse momento que a gente se juntou à Natura, que já tinha uma história de vida de alguns anos, conduzida pelo Luiz Seabra. E acho que a característica fundamental é esse ambiente de pessoas que se desafiam, que se respeitam, que são diferentes, mas que se impõem sonhos que vão além do óbvio. O óbvio que é fazer o recurso ou ganhar o dinheiro, mas que tem um sonho maior. Todo empreendedor, no final, ele acaba tendo, além dessas características que o Salim falou, de ser um trabalhador, um obstinado, etc., ele é um visionário e ele põe um propósito. Um empreendimento para ele é um propósito. Essas pessoas que estão aqui hoje, bons empreendedores que eu conheço, já há muito tempo não tocam um empreendimento para fazer acumulação de recursos. Eles já tocam um empreendimento para fazer alguma coisa mais transformadora. Eu acho que essa é uma característica que permeia a todos aqueles que querem fazer empreendimentos duradouros. E foi assim que eu me introduzi na turma, né? E eu trabalhava numa multinacional, era quase diretor, depois de ter trabalhado na FEPAS e ter sido mandado embora. Era quase diretor da empresa, tinha 700 funcionários subordinados, e o Guilherme falou: você não quer vir trabalhar comigo? Ele falou: mas o que você está fazendo? Eu estou fazendo uma fábrica de maquiagem. Eu falei: uma fábrica de maquiagem? Fui contar para o meu pai. Fui contar para o meu pai no almoço de família. E foi um silêncio mais ou menos como o silêncio que nós estamos vendo aqui agora. Meu pai falou: o que será que deu no meu filho, né, na verdade, né? Investi nele, bom aluno, fez politécnica, etc. e tal, e agora vem me contar que vai trabalhar numa fábrica de funcionários, de maquiagem. Quantos funcionários tinha essa fábrica? Meu pai me perguntou, eu falei: 17. Ele falou: você vai sair de uma fábrica que tem 700 funcionários, que você é chefe, para ser de uma fábrica que tem 17 funcionários? Eu falei: vou. E o motivo principal é que eu acreditava mais no projeto da fábrica de 17 funcionários, nas pessoas que me cercavam naquele momento, na confiança mútua que a gente tinha um no outro, do que na burocracia, na estrutura de uma empresa multinacional de 700 funcionários, que eu falava: o máximo que vai acontecer comigo é daqui a 5 anos eu ser o meu chefe. Eu falo: eu vou ganhar um pouco a mais. Naquela época tinha uma coisa que fazia toda a diferença, que era ter direito a um carro.
né? Fazia toda a diferença. Falou, é muito pouco, o projeto é muito pequeno. Então, precisa querer sonhar grande para poder andar. Muito bom. Vocês dois falaram muito sobre os sócios, sobre o começo, sobre a sociedade. Qual que é a importância dos sócios nessa trajetória de vocês? E, especialmente, como é que vocês conseguiram garantir que isso performasse bem para a empresa, no dia a dia, na relação entre vocês? Um dos motivos do sucesso da Localiza, eu, no meu caso específico, Pedro, vou acreditar à sociedade. Nós éramos 4 pessoas com 4 habilidades distintas. E essas 4 habilidades distintas nós soubemos aproveitar bem. O Flávio sempre teve uma habilidade operacional fora do comum. Então, a vida inteira ele cuidou da operação do negócio. E ele é aquela pessoa detalhista, obstinada, que quer resolver todos os processos. Então, tivemos essa vantagem de ter um indivíduo voltado para o processo. Tivemos um indivíduo, que é o Eugênio, meu irmão, que tinha uma capacidade financeira de análise fora do comum, uma capacidade de lógica. Então, ele foi fundamental, ainda mais numa empresa sempre de capital intensivo, ele foi fundamental nesse processo, na contribuição, naquilo que agregava a capacidade dele. O Antônio Cláudio, meu sócio, de uma habilidade de relacionamento fora do comum, sempre foi o diretor comercial, e depois o relacionamento com montadoras e com fornecedores. Então, ele tinha uma capacidade de relacionamento ímpar, descomunal. E a mim, sempre coube mais a parte de expansão da companhia, marca da companhia, crescimento da companhia. Então, nós 4 tínhamos habilidades distintas. E isso facilitou, porque um completava o outro, e automaticamente a soma de 1 mais 2 mais 3, mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, não deu 4. A soma de 1 mais 1 mais 1 mais 1 deu um número qualquer de 7, ou 9, ou 11, ou 50, não importa, mas um número muito superior à soma aritmética. Então, eu diria para vocês que nós temos uma sociedade plena e tivemos sorte. Um dos motivos da Localiza ser o que ela é hoje é por causa dessa sociedade. Talvez eu tenha certeza, talvez não, eu tenho certeza que eu sozinho não faria uma Localiza como ela é hoje. Não faria. Com as habilidades dos meus sócios, efetivamente, as coisas aconteceram melhor. Mas a gente tem orgulho, sim, dessa história e acho que a gente atribui bastante do sucesso dessa jornada pela união dessas 3 pessoas. Acho que, além de complementares nas suas atividades, como foi o seu caso, nós 3, o Luiz e o Guilherme, que fomos os sócios que mais nos dedicamos ao negócio, temos outros 2 sócios que ficaram mais passivos na sociedade da companhia. Mas acho que o que permitiu a evolução da companhia e esta união entre essas pessoas ao longo de uma jornada que nem sempre é fácil, toda companhia vai passar por dificuldades. Toda companhia vai passar por dificuldades. Vai haver momentos onde você discorda do seu sócio na decisão que você está tomando. Então, isso é absolutamente normal. Mas o que foi forte no nosso caso é que, ao longo da convivência, a gente foi fazendo convergir cada vez mais os valores comuns que tinham entre essas pessoas. Quais eram os propósitos entre essas pessoas. Porque eu era o mais executivo, talvez, da companhia, o Guilherme o mais desafiador em termos de planejamento da companhia, e o filósofo da empresa, o Luiz Seabra, que, na verdade, esses papéis são como, vamos dizer, como o mundo das pessoas lá da empresa nos veem, mas, na verdade, de vez em quando se invertiam esses papéis do filósofo, do planejador e do executivo. Mas, enquanto eu estava correndo para resolver um problema de curto prazo, o Luiz, no início da empresa, estava falando com o Sanacan, que era
um visionário da época, que dizia para ele: vai com calma, vai com calma. Essa empresa vai demorar para começar a crescer, mas depois vai mobilizar multidões. Então, cada um tinha uma abordagem diferente, mas valores comuns muito próximos. E isso que manteve unido, e eu diria para vocês, isso que deu energia, porque a empresa do único homem é uma empresa frágil. A empresa que tem um time muito pequeno, que só tem uma cabeça, que o poder é muito concentrado, é uma empresa que acaba se tornando frágil no tempo, porque as pessoas se cansam, as pessoas não se renovam, as pessoas se acomodam, né? E ali sempre tinha um louquinho de plantão. Quando alguém estava querendo descansar, o outro estava querendo empurrar. Então, isso ajudou a empresa a se renovar ao longo do tempo. Essa foi, acho que, uma das nossas razões de sucesso, mas sempre compartilhando com muito respeito mútuo, né, as diferenças e compartilhando dos valores comuns, que é o que hoje representa um pouco o que a Natura faz. E as empresas de vocês têm milhares de seguidores, funcionários, Natura especialmente, com centenas de milhares de consultoras. Como fazer para levar os valores e o propósito dos sócios por toda a companhia? Olha, hoje nós somos uma equipe de 1.250.000 pessoas na América Latina, dos quais desse 1.250.000, só 7.000 são colaboradores da companhia. O restante são consultoras que revendem os nossos produtos, absolutamente autônomas. Então, essa adesão desse grupo se faz com... Primeiro, eu vou me repetir, compartilhando valores comuns. Se você precisa dizer quem você é para saber quem você quer atrair. E isso precisa ficar muito claro desde o primeiro momento. Cultura de companhia, que é uma coisa que se fala muito pouco em muitas organizações, é a palavra-chave para você poder manter um grupo adensado em torno de uma causa. Empresa que não tem propósito, que só tem como propósito o lucro, não consegue atrair pessoas cada vez mais conectadas, inteligentes e bem formadas. Hoje a informação não é mais um recurso escasso, é um recurso em excesso até. Então, é um exercício cotidiano de identidade. É assim que a gente mantém as pessoas em torno da marca Natura. É divulgando o que a gente chama da nossa essência. E eu não vou fazer propaganda institucional aqui para vocês. Aqui nós estamos batendo um papo, na verdade. Mas é que eu acho importante dizer isso. Eu posso dizer que uma consultora Natura vem para a Natura porque ela quer ganhar uma renda complementar. E é verdade. Isso é verdade. Mas ela não fica na Natura por essa razão. Ela fica porque ela se encanta pelo relacionamento que ela tem com as pessoas, pelo que ela aprende e pelas causas que ela passa a defender na cidade dela, no local dela, no bairro dela, na rede de relacionamento. Portanto, a palavra, no nosso caso, é cultura e exercício de identidade. Todo dia, das 7 da manhã às 7 da noite. Eu só quero dizer para vocês que eu acho que nós estamos chegando numa era em que os novos executivos do mercado, ao procurar um emprego, vão no site das empresas e primeiro veem os valores da companhia antes de decidir se vai trabalhar na empresa A, B ou C.
ou seja, faz uma brutal diferença os valores de uma companhia. E, no nosso caso específico, nós chegamos ao ponto, nós temos um livro de valores, e todo funcionário novo, ao entrar, lhe é entregue o livro de valores, e ele tem um dia, um tempo para poder ler, e ele tem a última folha do livro de valores, tem uma declaração que ele fala, que declara, que leu, entendeu aquele livro de valores, e que ele concorda com o que está ali escrito. E ele assina esse documento, como se fosse um contrato entre nós. Então, esse é o primeiro passo de quando ele entra dentro da companhia, ou seja, a primeira coisa que nós falamos é o seguinte: esses são os nossos valores. Você está de acordo com eles? Você adere a esses valores? Então, isso o que diferencia nossas companhias, porque, no fundo, nossas companhias, ou as companhias de sucesso, têm valores muito próximos. O lucro não é o lucro perseguido pelo lucro em si. O lucro é consequência de uma série de atividades que fazemos. Ele é proveniente de todo um processo dentro da companhia. Ele é consequência daquilo que nós fazemos. Então, efetivamente, os valores são muito importantes, e eu diria que é como se fosse time de futebol, que se torce para o Cruzeiro, para o Atlético, para o Santos. Então, o que você se encontra com aquelas pessoas? Ou o pessoal que frequenta uma igreja, a igreja A, B ou C, perfeito? Ou não importa que seita ou que grupo que você frequenta. Empresa é a mesma coisa. Então, você adere naquele momento a todo um continente, por exemplo, cada Localiza, são 6.500 pessoas, 6.500 colaboradores, você adere àquele pessoal e você passa a formar um time naquele momento. Ou seja, você e aquele pessoal é como se fosse um exército trabalhando. Você sabe que vocês têm competidores, tem que ganhar mercado, tem que ganhar competitividade, tem que dar resultado, e você faz parte daquela comunidade. Então, os valores distinguem as companhias, e acho que cada empreendedor, quando começar o seu negócio, deve, desde já, começar a escrever num pedacinho de papel, numa folha, que os valores que você acha que você vai construir ao longo da sua trajetória, que isso vai ajudar você, sobremaneira, na sua carreira de sucesso. Uma pergunta para vocês dois. Vocês dois são empreendedores ligados a múltiplas causas, não só as empresas que vocês levam, mas Endeavor, Pedro, FNQ, IED, SS Mata Atlântica. Qual que é o propósito de vocês? O que move vocês a apoiar tantas causas, fazer muito mais do que só a empresa de vocês? No início, o empreendedor deseja ganhar dinheiro, comprar um carro bom, um apartamento bom, e começa assim, ele está atrás de uma ideia, mas ele deseja, sim, um tanto de dinheiro. Depois de um certo momento, o dinheiro não faz mais a diferença. Você não usa 2 gravatas, você não usa 2 relógios, então o dinheiro passa a ter um valor diferente para você. Não que você não vai dar valor ao dinheiro e não vai perseguir aumentar o seu patrimônio, ou o tamanho da sua companhia, ou o patrimônio da sua companhia. Estou dizendo que, em termos de valor, ele passa a ser menos representativo e outras coisas são mais importantes. Para tomar aqui um gancho no que o Pedro falou aqui, eu quero dizer para vocês que eu acho que nossas companhias têm que ter responsabilidades cidadãs. Bem, eu acho que o que me mobiliza está envolvido em várias causas, e dar uma contribuição de tempo para essas causas é principalmente o Brasil. O Brasil é a minha grande motivação. Eu quero mudar o Brasil. Acho que o Brasil tem enormes potencialidades. Não vou mudar sozinho, evidentemente, eu quero ajudar o Brasil, acho que é melhor. O Brasil tem enormes potencialidades, mas tem um enorme atraso. Me perdoem falar com tanta objetividade, mas tem uma elite extremamente preocupada com seu próprio umbigo e não atuante de forma a promover uma mudança que está aí na nossa cara, que é necessária, das diferenças sociais, e não consegue enxergar o século XXI como um século que precisa de coisas novas. Quando eu atuo dentro do ambiente empresarial e também dentro do ambiente
na área ambientalista, é porque eu acho que não existe conflito entre essas coisas. Eu acho que não é que eu me divido para poder estar de um lado e do outro. Essas coisas não é que podem, devem ser integradas, porque senão o valor presente da destruição da floresta que a gente está fazendo hoje vai ser negativo e vai faltar para os nossos filhos, para o futuro, um bom país. Então, é dentro desse aspecto de contribuição é que eu quero fazer dar algumas horas do que eu aprendi com a experiência empresarial, que tem que, inclusive, ser levada para o setor público, que hoje é um setor que não adotou práticas gerenciais relevantes, que consome 40% da riqueza nacional e impõe uma bola de aço presa nas pernas do cidadão brasileiro, que não conseguem andar porque tem que carregar um peso dessa magnitude. Portanto, eu acho que a gente precisa criar um ambiente muito mais favorável para que esse país se desenvolva e para que essas diferenças sociais se minimizem. Eu estou em várias instituições, mas eu queria dizer que ainda deve morar aqui, viu? Pedro Salim, foi uma honra poder participar desse painel e muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado, pessoal.